Olá, amigos e irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael e hoje estou iniciando o segundo vídeo do Estudando a Fé. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, nós falamos sobre a composição de Deus, a criação e composição do homem. Então eu te convido a ir no meu canal do YouTube, digite lá Estudando a Fé, hashtag 01, e acompanhe o primeiro vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo com os seus amigos. Me ajude a divulgar a palavra de Deus e abençoar vidas. E hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, do versículo 3 ao versículo 5. Veja o que diz. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, e que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Pois bem, queridos, aqui o escritor aos Hebreus, ele nos dá um resumo do que é a Arca da Aliança. Aqui eu tenho, juntamente comigo, uma miniatura, uma réplica em miniatura da Arca. E a Arca, ela foi construída junto com o tabernáculo quando o povo de Deus, o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, saíram do Egito após 430 anos. A maior parte desse tempo como escravos. Eles saem do Egito e permanecem 40 anos no deserto antes de entrarem na terra prometida por Jericó. E nesse período Deus dá ordem para a construção do tabernáculo, que era um templo móvel, e também das instruções para a construção da arca, que era o utensílio mais ilustre desse tabernáculo. Tanto é que a arca ficava numa sala chamada Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Enquanto o povo estava no deserto, Moisés era o único que tinha livre acesso ao Santo dos Santos, e o sumo sacerdote, seu irmão Arão, uma vez ao ano. Pois bem, a arca, como vocês podem ver, a construção dela está descrita em Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 22. Ela era uma arca de madeira, porém revestida de ouro por dentro e por fora. E isso é interessantíssimo, porque a madeira era uma madeira de acácia. Eu estou com um pedaço de acácia aqui. Essa madeira de acácia eu peguei quando eu estive no Egito. Isso daqui é um pedaço de madeira de acácia. Foi com esta madeira que foi construída a arca, a madeira representando o homem, que é corruptível. A madeira, por mais tempo que ela possa durar, ser tratada, mas ela um dia vai se desfazer, vai se decompor. Então ela foi construída com a madeira de acácia, representando o homem corruptível, porém revestida de ouro, por dentro e por fora. O ouro representando a presença de Deus, revestindo o homem. Havia nela 4 argolas, duas em cada lado, que era onde foram colocadas as varas, que era a forma de ser transportada a arca. A arca era transportada da maneira correta por 4 sacerdotes levitas, que transportavam a arca com todo o cuidado.
Lembremos lá quando Davi quis trazer a arca, que ficou um período fora da cidade de Jerusalém, e ele quis trazer para a cidade de Jerusalém, e Davi transporta a arca em cima de um carro de bois, em cima de uma carroça. E ali os bois andando, a carroça tremendo, a arca foi cair. E um homem chamado Uzá, quando viu que a arca ia cair, ele estendeu as mãos e pegou na arca. A intenção era boa, porém a arca estava sendo transportada de forma errada. O que aconteceu? Na mesma hora, Uzá veio a falecer. Foi fulminado, porque a arca estava sendo transportada de maneira errada. A maneira correta era 4 levitas levando a arca através dos varais nos seus ombros e com toda a reverência. A arca, ela tinha essa tampa chamada de propiciatório. Vou tirar a tampa aqui, aproximar do vídeo. Chamada de propiciatório, também de madeira de acácia e revestida de ouro. E Deus deu a ordem para que fossem feitos 2 querubins, 2 anjos, de frente um para com o outro, significando os anjos guardadores da presença de Deus e daqueles que estão próximos à presença de Deus. Não está lá no Salmo 91? E dará ordem aos seus anjos ao teu respeito? Está aí o significado desses anjos que Deus mandou esculpir e fundir no propiciatório. O propiciatório era muito interessante porque quando o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelo pecado do povo, ele entrava no Santo do Santo e lançava, aspergia o sangue em cima do propiciatório, para que Deus perdoasse o pecado das pessoas. Aí do lado de dentro, no interior da arca, haviam 3 utensílios. O primeiro utensílio que havia eram as tábuas da lei que Deus entregara a Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos. E as tábuas eram guardadas dentro da arca da aliança. Também havia um vaso de ouro que continha um maná. O maná era uma espécie de flocos ou farinha que Deus enviava todas as manhãs ao povo, enquanto o povo esteve no deserto. E esse floco servia para eles fazer bolos, fazer pães e se alimentarem. E uma parte do maná foi colocada num vaso de ouro e depositado dentro da arca da aliança. É interessante que esse maná que estava dentro da arca, ele não estragava. Enquanto os demais, Deus deu a ordem para que cada família pegasse o suficiente para o dia. No dia seguinte ia ter novamente. Cada um pegava o suficiente para o dia. Se pegasse a mais, aquele a mais estragava. Mas esse maná que estava dentro da arca da aliança, ele não se estragava, pois era conservado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E também havia dentro da arca da aliança a vara de Arão que floresceu, que foi quando Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote e a sua família de sacerdotes que tinham todo o trabalho eclesiástico na obra do Senhor. Pois bem, queridos, aqui está o significado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus no meio do seu povo. É interessante que quando aconteceu aquele fato de Uzá ter morrido, com a arca sendo transportada de forma indevida, Davi não quis levar mais a arca para Jerusalém. E a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. 3 meses a arca permaneceu ali. E Obed-edom cuidou tão bem da arca do Senhor, que a Bíblia fala que Deus abençoou
de forma tremenda a vida de Obed-edom. Em 3 meses, Obed-edom prosperou, seus filhos começaram a ir bem, sua esposa estava feliz, sua casa estava abençoada, de sorte que chegou a notícia até Davi: olha, Obed-edom está sendo ricamente abençoado por conta da arca da aliança, da presença de Deus no seu lar. Ele foi abençoado porque tratou a arca com o seu devido respeito. E a Bíblia diz que Davi, então, ele pesquisou na lei a forma correta de conduzir a arca e buscou a arca na casa de Obed-edom. A arca chegou com segurança a Jerusalém e houve ali uma grande festa. Hoje nós não sabemos onde se encontra a arca da aliança. Existem muitas teorias. Existe a teoria de que a arca esteja no Egito, enterrado no deserto do Egito. Existe uma teoria que fala que a arca está enterrada nas ruínas de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém foi destruída e reconstruída diversas vezes, 2 vezes específicas em 500 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e ele destruiu a cidade, e depois a cidade foi reconstruída. E outra grande destruição foi em 70 depois de Cristo, pelo Império Romano. Então muitos dizem que por essas destruições e reconstruções de Jerusalém, a arca esteja enterrada na cidade de Jerusalém. Existe outra teoria que fala que a arca está na Índia. Nós não sabemos onde se encontra a arca aqui na terra, mas a Bíblia relata que um dia nós a veremos. Aqueles que forem salvos em Jesus Cristo vão ver esta arca na glória celestial, na cidade dos céus. Mas o mais interessante é que a arca representava a presença de Deus na terra. E hoje, queridos, através da vinda do Messias Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, nós nos tornamos, aqueles que aceitam esta fé, nós nos tornamos a arca de Deus aqui na terra. Eu quero ler outro texto com vocês, agora na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Diz assim: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que isso significa? Que através da fé em Jesus Cristo, nós recebemos em nosso corpo o Espírito Santo de Deus. Então hoje já não é mais uma arca feita por mãos humanas, uma arca palpável, um móvel que representa a presença de Deus. Mas nós que aceitamos essa fé, que temos o Espírito Santo, nós representamos a presença de Deus na terra. E devemos viver de tal modo que venhamos representar essa presença, trazer respeito a essa presença. Por isso você que tem o Espírito Santo, trate ele com a dignidade, porque você é a arca da aliança de Deus nos nossos dias. E você que talvez esteja sentindo um vazio na sua vida, ainda não aceitou esta fé, mas você quer aceitar esta fé, quer ter esse vazio preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e quer também ser a arca de Deus aqui na terra nos nossos dias, eu te convido a fazer esta oração juntamente comigo
E a partir do término desta oração, você vai receber o Espírito de Deus e será a arca de Deus nos nossos dias. A pessoa que vai transportar a presença de Deus na terra. Feche os seus olhos, oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro por esta vida, que neste momento aprendeu um pouco sobre o significado da Arca da Aliança. O significado que é a tua presença no meio da terra, a tua presença no meio do teu povo. E essa pessoa agora aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador. Aceita Jesus Cristo, o seu sacrifício, o seu derramar de sangue. Por isso, meu Pai, escreve o nome dessa pessoa agora no livro da vida e perdoa os seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Derrama, meu Pai, o Espírito Santo sobre ela, para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro e a abençoo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não se esqueça, a partir de agora, você é a arca da aliança de Deus na terra. Deus te abençoe em Cristo Jesus.